Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz. Vamos ter uma palavra de oração antes de nós iniciarmos a ministração da palavra. Pai amoroso, no nome de Jesus, é que nós comparecemos diante de Ti, Senhor, esperando inteiramente na Tua graça, nas Tuas provisões, nas Tuas habilitações, no trato, Senhor, de assuntos tão relevantes, Senhor, que são assuntos do Teu reino. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos cubra, Senhor, com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, para que, Senhor, o adversário não encontre espaço entre nós, para roubar, Senhor, a semente da palavra, nem trazer distração, e muito menos, Senhor, trazer dúvidas aos nossos corações. Nós cremos piamente, Senhor, que Tu és um Deus de propósitos e que nenhum dos Teus planos podem ser impedidos. E Tu tendo, Senhor, determinado fazer o homem à Tua imagem, conforme a Tua semelhança, Tu és, Senhor, de completar esta obra. Nós temos a convicção de que o amado Espírito, esta noite, vai nos direcionar. Ele é o Espírito da verdade, portanto, cremos, Senhor, que Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Essa é a expectativa no nosso coração. Que haja ao cabo, ao término, Senhor, desta ministração, haja ganho para o Teu reino. É o que nós choramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graça, misericórdia e paz, irmãos. Está todo mundo acordado aí? Ainda bem, porque eu estou aqui com sono. O Senhor tem a misericórdia de mim. Tomei um sossega-iaiá para estar mais calminho. Tive uma semana muito agitada. Aí o Senhor manda um sossega-iaiá para sossegar os meninos, né? Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma das cartas da prisão, né? Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Assim está escrito, amados: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos agora para 2 Pedro, capítulo 1, também, versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Visto como? É assim que está na sua Bíblia? Muito bem. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém. Bom, amados, nós vamos dar prosseguimento aos estudos que estamos fazendo, os fundamentos da fé, e nesse período tratando da obra do Senhor Jesus Cristo no que diz respeito à sua morte. As conquistas de Jesus na sua morte.
Aquilo que Jesus conquistou na cruz para aqueles que predeterminadamente o Senhor havia chamado em vocação celestial. E estes somos eu e você, chamados pelo Senhor, nesta maravilhosa vocação celestial. E o que temos feito, irmão, nesses dias é tão somente fazer uma espécie de uma pavimentação do terreno, para que a gente possa ter um curso tranquilo, sem solavancos, né? Sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Se o propósito de Deus é ter um povo que aqui na terra faça a sua vontade, então é certo que ele provê os meios para tanto. Porque nós temos visto que nós somos incapazes de, por nós mesmos, respondermos a esta vocação celestial. Mas o Senhor vai trabalhando, vai se revelando, e nós vamos sabendo, vamos conhecendo, vamos prosseguindo em conhecer, e cada vez mais nós vamos crescendo, como diz a palavra, na graça do Senhor. A graça, irmãos, é aquela provisão que o Senhor nos concedeu, sem que nós merecêssemos, para que nós, por fim, pudéssemos ser participantes da sua santidade. Imagina, rapaz, um negócio desse. Deus é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor da glória. E Ele chamou a mim e a você para sermos participantes da santidade dEle. Oh, Deus maravilhoso, né, irmãos? Então, por isso é que nós estamos, irmão, nesses domingos, trabalhando devagarinho, ouvindo aquilo que temos de ganho da parte do Senhor, né? Aquilo que temos em Cristo Jesus, porque o Evangelho são aquelas boas novas, né? As boas novas, salvação. Boas novas para aqueles que estavam perdidos, né? Então, se você se julga alistado dentre aqueles que estavam perdidos, sabe que as boas notícias são para você. E para mim também, né? Para todos nós. O Senhor é muito gracioso conosco, irmãos. Então, nós temos 2 textos de abertura, que é o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, e 2 Pedro 1, 3. Ambos os textos nos falam de vitórias espirituais. Como nós dissemos, aquela graça, aquele favor de Deus que nos capacita a vivermos segundo a sua vontade. Os textos são muito claros. Diz que Ele já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar, neste ponto, já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Porque sem Jesus ninguém pode fazer nada, irmãos. Tem que ter sempre Jesus no negócio. Em Cristo Jesus, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E aqui nós já fazemos uma discriminação, um discrime, né? Uma separação. Percebam que as bênçãos são espirituais. No Novo Testamento não há ênfases, irmãos, em bênçãos materiais. As bênçãos materiais são características para um povo terreno de Deus, que é o povo que Ele chamou lá, né, no passado, o seu povo. E este povo é um povo terreno, então necessitava de bênçãos terrenas. Mas nós não somos dos terrenos, irmão, nós somos dos celestiais. Então as nossas bênçãos são celestiais. Então, tudo que Jesus conquista na cruz, irmãos, são bênçãos celestiais. E ele diz aqui, toda sorte, a dizer que há uma provisão sem limites. Daquilo que possamos reivindicar ou necessitar de algo espiritual para podermos responder ao nosso chamado, diz-nos a palavra de Deus que ele já providenciou. O apóstolo Pedro chega a dizer que, pelo divino poder do Senhor, nos têm sido doadas todas as coisas concernentes, tem versões que dizem conduzem, outras dizem concernentes, à vida e à piedade. E isto decorre do conhecimento
completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e a sua própria virtude. Então, irmãos, hoje nós vamos avançar um pouco mais, vendo alguns benefícios que Cristo conquistou na sua morte para aqueles que creem. Nós tivemos observando que a obra de Jesus em sua morte, ela foi suficiente, mas ela é eficiente não somente para aqueles que creem, né? Então, se você está listado entre aqueles que creem, então segura aí que é para você. Mais uma bênção espiritual esta noite, para você guardar aí, fazer as suas anotações, meditar diante do Senhor e pedir que Ele transforme este conhecimento, esse logos, essa palavra, esse conhecimento em algo vivo. Transforme isso em realidade, né? Porque nós estamos tratando aqui de coisas espirituais. E as coisas espirituais, irmãos, precisam de respostas espirituais. Então, o Senhor nos traz o conhecimento, pelo conhecimento dele, nós vamos nos apropriando, né, de tudo aquilo que preparou na cruz, mas a gente tem que dizer, Senhor, eu quero, para além desse conhecimento, eu preciso que tu me concedas o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento. Porque senão fica só a palavra. A gente compreende tudo, racionalmente compreende, faz sentido dentro de uma demanda que nós tínhamos, de uma deficiência, e é uma provisão, isso tudo a gente entende. Mas é preciso que isto repercuta em realidade, irmãos. Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida. Percebe? É realidade de vida. Nós tínhamos uma realidade degradante e o Senhor nos chama para uma realidade edificante, santificante, se posso usar, né, esses termos. É para isso que Ele nos chama. Então, nós hoje vamos tratar de dois assuntos que são bênçãos que o Senhor preparou para todos nós. Primeiro assunto, que é um dos assuntos da nossa predileção, porque, de fato, esse assunto, ele é um grande ato de transformação, que é, na morte de Jesus, ele crucificou o nosso velho homem. E o outro assunto que quero tratar com os irmãos é que, na sua morte, ele removeu a barreira que havia entre os judeus e os gentios. Judeus, aquele povo terreno, escolhido pelo Senhor, e os gentios, o resto da turma. Dentre eles, eu e você. Então, o Senhor, na sua morte, ele rompeu uma barreira que havia. Então, nós vamos descer a detalhes, conduzido pelas Escrituras, para termos segurança, né, não sairmos do tom, e que o Senhor nos conduza, né, a um porto seguro para a glória do nome dele. Então, amados irmãos, primeiro tema. Na sua morte, Jesus crucificou o nosso velho homem. Aonde está esse texto, amados irmãos? Romanos 6,6. Irmãos, esse é um dos textos fundamentais nas Escrituras. Esse aí você tem que trazer sempre na memória. Não tem João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa, isso aí, esse é texto básico. Mas esse aqui de Romanos 6,6 é que o apóstolo Paulo, no seu evangelho, em Romanos, ele é uma notícia que ele traz. Ele diz assim, sabendo isto, que você pode não saber. E a pergunta é, nós sabemos que na morte de Jesus Cristo, o nosso velho homem foi com ele crucificado? Amém. Nós sabemos disso? Amém. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Mas aí diz mais, para quê? Ó, o velho homem foi com ele crucificado para quê? Aí vem outra figurinha aí. Para que o
corpo do pecado seja o quê? Destruído, desfeito. Para quê, irmãos? Para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Semana passada nós estivemos falando que o Senhor anulou o pecado. Mas essa obra de Jesus Cristo, irmãos, ela é tão multifacetada, ela é tão abrangente, ela entra em tantos detalhes que não nos deixa com desculpas, irmão, para que a gente não avance numa vida que glorifique o nome do Senhor. Porque Pedro diz, ele já nos preparou, providenciou todas as coisas, irmãos, concernentes à vida e à piedade, porque nós éramos ímpios, irmãos. E o Senhor fez uma obra que nos capacita a viver uma vida de piedade, de santidade. Então, nos apeguemos com mais firmeza a esse texto de Romanos 6,6. Ele traz informações básicas para todos nós. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Vou repetir. Para que o corpo, são três elementos aí. Velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, algumas versões, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. O pecado, já na semana passada, nós sempre só anulou o pecado. Então, essa sobra aí já era. Mas você vê que o Senhor é tão detalhista que ele vai dizer o seguinte, não tenha dúvida de que o negócio foi feito mesmo. Nós tivemos a oportunidade de explorar um pouquinho a respeito da anulação do pecado, que o pecado não terá mais domínio sobre vós, não é isso? Mas aqui ele diz que o velho homem foi com ele crucificado. Então vamos colocar na seguinte ordem, para a gente entender. Nós temos o velho homem, o corpo do pecado e temos o pecado. O pecado, já sabemos disso, é um princípio. Amém, queridos? O pecado é a lei, é aquela norma, é aquela regra. Então, o pecado é o princípio. Este pecado, ele é senhor. Você percebe? Porque diz que aí para que ele não sirva mais o pecado como escravo. Lá na ponta do versículo. Ele é um senhor. Então, veja o que é que acontece. O pecado, que é um princípio, que é uma norma, que é uma lei, que é uma coisa que a gente chama cogente, quer dizer, é uma coisa obrigatória, ele obriga, ele pega a nossa natureza pecaminosa, o pecado, pega a natureza pecaminosa, que é a natureza caída, que é a natureza herdada de Adão. Quando Adão cai na queda, ele herda uma natureza. E essa natureza chama-se natureza do pecado, que é o velho homem. Este velho homem é o homem natural, é o que nós somos naturalmente. Herdeiros de Adão, naturalmente somos isso. Temos uma natureza pecaminosa. Então, o pecado fala para a natureza e a natureza fala para o corpo do pecado. Quando o Senhor crucifica o nosso velho homem, que é a nossa velha natureza, ele quebra o elemento intermediário entre o pecado, que é o princípio, que é a norma, singular, pecado, princípio, e os pecados se manifestam no nosso corpo, que é o chamado corpo do pecado. O corpo do pecado é aquela parte em nós que materializa os pecados. Então, o que o Senhor faz? Tem a lei do pecado. Essa lei, ela seduz o nosso velho homem, o homem que está caído, seduz, debilitado, desesperançado, não pode fazer nada. A lei ordena. Aí ele vai seduzido, e uma vez essa natureza, vamos desdobrar aqui, essa natureza pecaminosa, que é o velho homem, dá ordem para o corpo, este órgão, esse elemento, para este corpo, para que ele peque.
Aí sabe o que acontece? O corpo não tem outra coisa a fazer, irmãos, a não ser pecar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele liquidou lá a lei do pecado, vimos semana passada, ele vai agora no intermediário, que é a natureza pecaminosa, que é o nosso velho homem, crucifica o velho homem. Então, a lei do pecado está desfeita, está destruída, o velho homem foi crucificado, a velha natureza. Aí a pergunta que nos sobeja é a seguinte: o que sobrou para o corpo do pecado? Agora hoje eu vou ter um diálogo aqui com meus irmãos. O que sobrou para o corpo do pecado? Morte? O que mais? Se bem que a morte liquida tudo, né? Hein? Muito bem. Despojamento. Vamos imaginar que o corpo do pecado é aquele trabalhadorzinho lá da ponta. Aí tem a chefia, tem como é que ele chama ali naquele... Não sei se é o organograma que chama aquele negócio. Tem a chefia, aí tem aqui o pessoal do meio do negócio, e tem lá o trabalhadorzinho da ponta, lá o obreirozinho, aquele que bota o negócio para funcionar por fim, materializa o negócio. Né? O que o corpo do pecado vai fazer se a lei do pecado foi destruída? E se a natureza pecaminosa foi crucificada? Não faz nada. O corpo do pecado está desempregado. A função dele não é mais necessária, porque havia um sistema, um organograma montado, de modo que a cabeça lá, o comando dava uma ordem, o mestre aqui intermediário, que era a natureza pecaminosa, não tinha como reagir, caído, fraco, desesperançado, sem força, e aí ele pegava, não tem alternativa, só tem um jeito, dou ordem lá para o nível de baixo. E aí o nível de baixo manifesta os pecados. Mas como o Senhor liquidou a fatura, irmãos, o corpo do pecado não pode fazer mais nada. Meu irmão, minha irmã, nós estamos tratando aqui da coisa mais importante a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque, veja bem, o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos deixam com culpa, consciência culpada diante de Deus. Os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Os nossos pecados atraem a ira de Deus sobre nós. A alma que pecar esta morrerá para sempre. A alma que pecar está sob a ira de Deus, está sob o juízo de Deus. O resultado do veredito vai ser sempre condenação. E de repente alguém diz o seguinte, que todo o sistema que foi montado pelo adversário lá, começou lá no Éden, esse sistema, irmão, foi todo ele desbaratado. Houve uma invasão, o Senhor invadiu com seu poder e aniquilou os dois, o cabeça, o intermediário, é o comandante do navio, é o mestre que dá as ordens, e a turma lá de baixo. Antigamente eram os foguistas, o pessoal, né? O pessoal da cozinha, o foguista, o marinheiro, o pessoal do convés, aqui é a turma que trabalha lá. Essa turma que trabalha lá, não tendo mais ordem lá de cima, vai fazer o quê, meu irmão? Não faz nada. O corpo do pecado foi desfeito, por quê? Porque o Senhor Jesus crucificou o nosso velho homem. Para você ver a relevância disso, é a natureza que nós temos, que não pode evitar, por natureza, por herança de Adão, que não pode evitar a conclusão lá na ponta de manifestação dos pecados.
Nós pecamos por isso, porque tem uma lei que diz isso, tem um intermediário que não resiste e dá um comando para baixo. Mas quando o Senhor mina ali o troço, bloqueia, aí aquela parte que manifesta o pecado não pode mais fazê-lo. E aí eu fico aqui para o meu amigo Cícero. O pecado, esse povo do pecado, ele está morto. Porque aquilo que não tem função vital está morto. O corpo do pecado está morto. Aquela parte em nós, que é o obreirinho na ponta, que faz todo aquele escarcelzinho lá na ponta, essa parte está desempregada. Por quê? Porque o nosso velho homem foi crucificado com o Senhor Jesus Cristo. Então, olha bem agora como tem sentido o texto, olha só. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Aí é imobilizado, entende? Para quê? Para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porque, de qualquer maneira, o pecado, que a princípio, ele é que é o Senhor. No final, o servinho dele que vai movimentar lá aquilo que é próprio da natureza caída, esse servinho não está mais a serviço dele, irmãos. Porque com a crucificação do nosso velho homem, o corpo do pecado foi desfeito. Mas fora isso, irmão, é a velha natureza. Você já ouviu falar de homem natural, não já? O homem natural. É por natureza ele é aquilo ali, ele não pode fazer nada. É igual aquelas cobras. Aliás, eu me lembrei da história da cobra, porque tem cobra, não sei se os irmãos sabem disso, tem cobras que são ovíparas, que põem ovos, e tem cobras que são paríparas. Já ouviu falar disso? São paríparas. Tem outro nome para parípara, mas eu prefiro parípara porque está a ideia de parir, né? São ovíparas, põem ovos e paríparas. Olha, irmãos. Tem delas que são cobras que não são venenosas, mas tem delas que são venenosas. Então diz que um dia, tinha uma cobra coral lá no canto, e diz que a coral dizem que é ovípara. E tem uma terceira classe, tá, irmão? Na época eu não vou entrar em detalhes, porque vai ficar muito complicado. Vou ficar nessas duas classes. Tem um tipo que produz nem é outra coisa, ela produz de outra forma. Depois eu te explico. Bom, aí estava lá a coral no canto e tinha lá um ovo. E de repente, aquele ovo começou a se mexer. E uma coisa que eu sei de coral é assim, que a bicha é bonita, rapaz. É Flamengo? É coral? É? A bicha é bonita, coral. Alguém já viu cobra coral? Viu nós, irmã Marlene? Mamãe não foi um susto, irmão. A bicha é bonita. É toda, né, assim, umas cores interessantes. Eu vi uma dessa lá, quando eu morei na cidade de 2000, apareceu lá, isso lá nos vídeos, apareceu uma coral lá. Eu chamei até o bombeiro, olha o corajoso. Chamei até o bombeiro. Mas é o seguinte, aí diz que lá, estava a cobra lá, e o ovo começou a se soltar. Aí uma criança estava com o pai, correu, e quando viu a cobrinha, disse, papai, eu quero essa cobrinha para mim, tão bonitinha, uma cobrinha dessa é linda, é um pet que chama, né? É um pet. Vamos levar essa cobrinha. Aí o pai, claro, com responsabilidade, chegou para o filho e disse, filho, não dá para levar esse pet para casa. Esse é o tipo do pet que é assim, pequenininho assim, mas já tem veneno ali, naquele pequenininho, veneno de víbora, desde pequenininho. Então você não pode arriscar. É bonito, mas tem veneno desde pequeno. É igual o urutu-cruzeiro. Conhece a cobra urutu-cruzeiro? Vocês conhecem? Pelo nome cruzeiro, vocês sabem que é de cruz, não é isso, irmãos? Olha bem como a coisa. A urutu-cruzeiro é uma cobra. Ela é de bom porte. A urutu-cruzeiro, ela tem uma cruz aqui na cabeça dela. Mas a cruz é só na cabeça. O resto, irmãos, que é uma das cobras mais venenosas que existe.
Isso aí é só para não fazer analogia com ninguém, porque às vezes a gente tem uma cruz também, né? Mas é serpente mesmo, de víbora, soltando coisa para tudo quanto é lado aí. Né? É da natureza da cobra. É da natureza da cobra, dessa cobra ter veneno. Ela não pode mudar essa natureza dela. Não tem como fazer. Ela não pode mudar de gênero, é? Não pode, ela não pode mudar. Ela é aquilo ali, para estar tudo certo. Nasceu cobra, vai ser sempre cobra. Meu irmão, você e eu nascemos cobra. Mas o Senhor veio e tacou o pau na cabeça da cobra. O negócio é no pau, meu irmão. Tacou o pau na cabeça da cobra, matou a cobra e mostrou a cobra morta. E eu espero que você seja essa cobra morta. Um amém fraco. Aquele amém de quem está com dúvida. Não, irmão, não vou dizer amém não, porque tu sabe, na semana, tu sabe que nós quebra. Não, meu irmão, diga amém, rapaz. Ora, mas agora, o cara disse que tu não vale nada e tu aceita. Aí estou dizendo que tu é gente boa, tu não quer aceitar, rapaz. Que conversa é essa, rapaz? São boas notícias de salvação, meu irmão. A cobra morreu. O velho homem morreu. A velha cobra morreu. O velho cabra morreu. Morreu. Olha aqui o que diz o texto, irmãos. Sabendo isto, vamos lá, todo mundo junto? Sabendo isto, que foi crucificado com ele. Não, o nosso não. O meu, digo o meu velho homem. O meu velho homem. Para quê, irmãos? Glórias a Deus por isso, amados irmãos. Agora, vamos aqui para um lado prático. Eu peguei 2 pontos que são reflexos da crucificação do nosso velho homem. Dissemos que o velho homem foi crucificado, então ele não pode mais ser iludido pela lei do pecado, ele não pode mais também transmitir ordem para o corpo do pecado, o corpo do pecado está desempregado, mas como é que essa vitória de crucificação do nosso velho homem, com esses aspectos que nós tratamos aqui, como é que isso se percebe espiritualmente? Qual é a realidade disto? Porque senão é só um conhecimentozinho, né, irmãos? Mas vocês sabem que todas as cartas do apóstolo Paulo, todas, ele começa com uma boa doutrina, forte doutrina, porque primeiro perseveraram na doutrina. Então começa com a doutrina, que é a base. Mas depois, irmãos, Paulinho vai para o lado prático. Por quê? Porque Jesus veio para que tenhamos vida nova. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos ver aqui 2 coisinhas que são reflexo desta crucificação do nosso velho homem. E eu sei que você já sabe disso, você ouviu isso muitas vezes. O primeiro reflexo, irmãos, da crucificação do nosso velho homem é que nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que negar a nós mesmos. O que é isso aqui? Negar a nós mesmos é um ato interno, de espontânea vontade, que você determina fazer isso em função daquilo que você ouviu. Você vai negar a si mesmo como um ato interno, um ato voluntário de rejeição ao seu eu. Porque, irmãos, o eu, que é pensa assim na nossa personalidade, tá? Essa coisa não é tratada, irmãos, pelo sangue de Jesus. Isso é tratado pela cruz. E sabe quem foi que nos desafiou primeiro esse aspecto? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele chegou e perguntou ao seu discípulo: o que diz os homens que eu sou? Um dos profetas, etc. E tal. Disse: sim, mas você, o que você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma perspectiva ainda judaica. Mas o Senhor estava ali tratando de realidade espiritual.
né? Então ele vai e diz que, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser escarnecido, né? Vai ser morto, vai ser ressuscitado. Né? Aí no final ele diz assim, olha bem. Aí, quando ele morto e ressuscitado, ele já completou a obra dele, amém, queridos? Completou a obra. Aí diz assim, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, negue-se a si, tome a sua, isso de vez em quando, uma vez por ano, semestralmente, todos os dias, e siga-me. Então, irmão, a primeira coisa que é o reflexo da morte, da crucificação do nosso velho homem, da desmobilização do sistema satânico, é que nós agora, essa turma que ficou aqui, que restou, vai ter que simplesmente despojar, tá certo? É o que nós chamamos de despojar das coisas do velho homem. O velho homem foi vencido, sobrou os despojos. Então vamos pegar agora, nós fora. As coisas do morto, jogar fora. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, é o nosso eu. Agora, o que seria o nosso eu aqui, para a gente ser... Vou dar 3 exemplos aqui básicos. Por exemplo, o nosso eu é o nosso orgulho. Você conhece pessoas orgulhosas? Isso é o eu dela. É o eu dela querendo reinar. Você conhece pessoa que é autossuficiente? Ela mesmo se basta? Autossuficiente. A suficiência está em Cristo, mas tem pessoas que são autossuficientes, né? Você conhece gente assim? Você conhece, por exemplo, pessoas que são obstinadas? O que é aquele obstinado? O obstinado é opinoso. Eu quero desse jeito, vai ser desse jeito, nem que a porca torça o rabo. Eu me lembrei, sabe de quem, irmãos? Me lembrei de Hitler. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, estava lá inventando uma campanha. Ele estava lá dando pé em todo mundo. A Europa toda estava dominada, bombardeado depois estava bombardeando até Londres lá, a Inglaterra do outro lado. Mas aí resolveu, com a obstinação dele, resolveu atacar a Rússia. Só que a distância não é tão perto assim. A tropa tem que mobilizar. E mais, o inverno rigoroso. Aí, irmãos, o conselho de Hitler chegou para ele e disse: Mein Führer, não faça isso, não vai dar para a gente. Não é nem que nós não tenhamos capacidade bélica, é porque vai exigir muito das tropas. Essa turma vai chegar lá exaurida, vai chegar cansada. Aí ele diz: já conquistamos essa parte, vamos conquistar todo o resto. Aí, como diz a história, tem até uma música que diz, foi o começo da derrota dele. Que ele voltou envergonhado. Perdeu muita gente, muitos soldados na campanha da Rússia. Todos os prognósticos, irmãos, estavam na mesa dizendo: não faça, não vá, não é hora. Ouça o conselho dos outros. Não seja orgulhoso, não seja autossuficiente, não seja obstinado. Não, mas eu quero. Então, você quer? Então vá. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final levam a caminhos de morte. Amados irmãos, só para a gente poder ajeitar aí a coisa, na multidão de conselhos, irmãos, a sabedoria. Tá? Você tem 3 bons conselheiros. Você tem a intuição interior que o Senhor deixou com você. A sua consciência fala com você. Você tem o Espírito Santo que fala com você. E você tem a igreja com a palavra para um ao outro ajudar nessa jornada tão complexa que é a jornada da vida, irmãos.
Então, como reflexo da crucificação do nosso velho homem, nós temos que negar a nós mesmos. Amados irmãos, eu gosto muito de um irmão que ele pregava o evangelho, ele tinha uma maneira muito peculiar de pregar o evangelho. Ele chegava para as pessoas e fazia a seguinte abordagem. Você, assim, de inopino, encontrou com uma pessoa, aí dizia assim, você sabia que você já morreu? Aí a pessoa disse, esse cara é doido. Você sabia que você já morreu? E essa notícia gerava muitas vezes diálogo. Era um dos grandes evangelistas que eu conheci. Só com essa história de perguntar se a pessoa sabia que já tinha morrido. Eu morri? Porque, às vezes, quando a gente está ficando velho, aí encontra com uns amigos já mais antigos, né? Aí, quando vê, aí o cara vê o outro, aí diz assim, ih, cara, tu tá com cara de já morreu. Tá velhinho, né? Tá com cara de já morreu. Aí não tomei coloquial. Mas, irmãos, a coisa é séria. O irmão pregava assim, você sabia que você já morreu? Aí a pessoa perguntava, eu quero saber mais a respeito desse assunto. E eu quero dizer para você, Felipe, que, quanto a mim, foi esse evangelho que me pegou. Porque eu sabia de tudo da religião. Sabia de tudo. Mas eu não sabia que o meu velho homem tinha morrido juntamente com Cristo Jesus. Quando eu ouvi isso, irmãos, o Espírito Santo falou ao meu coração. Procura se informar a respeito desse assunto aí. Vai mais adiante um pouco. Porque os outros meios e modos que nós tentávamos não funcionavam. Batiam na porta, batiam noutra, batiam na porta, batiam noutra. Às vezes até não... Cheguei até uma vez, muitos... Aí no tamborzinho, para poder... Tamborzinhozinho, uma viradazinha de tambor. Não funcionava, irmão. Mas quando eu soube que o velho homem tinha sido crucificado com Cristo, eu digo, eu quero saber desse assunto. Porque o cara disse para mim, esse velho homem é você que não vale nada. Eu digo, oh, pai, sou eu mesmo. Porque a gente é assim, sabe, irmão? A gente aí no dia a dia, a gente só tem pose. Mas não é um bagaço. Não é daqueles que, com a velha natureza em paz, se deita e logo pega no sono, porque somente o Senhor o faz repousar seguro. Não. É bagaço. Mas quando a gente sabe que o nosso velho homem foi crucificado, não restou mais nada, você leu. Não restou mais nada. O quê? Tu vai inventar a coisa agora? Já morreu. Já morreu, está morto. O bichinho está mortinho da silva. Então, essa, meu irmão, é uma das bênçãos espirituais que reflete na nossa voluntariedade. Porque diz, se alguém quer, não é obrigado você querer. Entende? Não é obrigado. Porque o Senhor não nos fez autômatos, robôs. Ele quer trabalhar, irmãos, sensibilizando o nosso coração. Porque Ele nos amou, nós o amamos, irmãos. Porque Ele nos salvou, nós o seguimos, irmãos. Porque Ele liquidou aqueles que eram mais fortes do que nós o adoramos, irmãos. Então, voluntariamente, a gente começa a pensar, a refletir naquelas coisas que nós praticamos, que nós fazemos, né, de ordem interna, de pensamentos, são pensamentos. É orgulho, é autossuficiência, é obstinação, são coisas de pensamento. Mas está lá. Aqui não tem uma coisa de ordem prática que eu quero dizer, entende? Mas está tudo lá. Mas o Senhor, irmãos, pede que a gente se negue a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque a cruz dele, irmãos, ele já realizou. Agora resta a nossa cruz. Meu irmão, todo dia você vai ter que carregar a sua cruz. Sabe por que você, de vez em quando, eu e você, de vez em quando, a gente fica igual aquela cascavelzinha, de repente a cascavel levanta o rabinho e... É churriano, não sei como é o nome daquele negócio. Maracá? Maracá, é o maracá. Sabe por que é? Porque o eu ainda está forte. Enquanto o eu estiver forte, não tem negócio. Você tem que entender que o seu eu não vale nada. Foi preciso o Santo de Deus morrer para
que você pudesse valer alguma coisa. Se não fosse assim, se você fosse alguma coisa boa, não precisaria de uma solução radical. Você não era bom, porque bom só tem um, que é Deus, meu irmão, minha irmã. Uma solução radical para um problema intransponível, maligno, irmãos. A nossa vontade. Quantos versículos tem na Bíblia falando sobre isso? Há caminhos que ao homem, por exemplo, acabamos de falar aqui. Há caminhos que o homem parece ser bom, mas no final do caminho de morte. Caminhos são pensamentos. Atitudes. Mas a palavra de Deus nos diz em Gálatas 2:19. Leia aí, por favor. Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Só a parte B e o versículo 20. Gálatas 2:19, a parte B, o versículo 20. Diz assim: estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo, irmãos? Hein? É o pronome aqui, é? É o pronome oculto aqui, é, irmão? É oculto, é? Os irmãos aí que são bons de português aí. É pronome oculto, é? Quem está crucificado com Cristo aqui? Diga eu. Você morreu com Cristo Jesus. O seu eu morreu com Cristo Jesus. Versículo 20. Agora diz assim, já que morreu, ele diz assim, logo, versículo 20, é isso? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você sabia que você já morreu? E por que você fica dando trabalho na semana? É uma boa pergunta. Não está morto, rapaz? Nem? Não trabalho danado. Eu só trabalho. Tome posse, você já morreu. Se você chegar e dizer assim, olha, quando eu for fazer minhas reivindicações, olha só a ousadia, as minhas reivindicações, você não pode reivindicar nada, mano. O que um morto pode reivindicar? Me diga. Irmãos, ouça aqui uma coisa. Em nome de Jesus, nós não devemos, nas nossas reuniões, seja onde for, de pequeno grupo, onde quer que seja, nós não devemos baixar o nível, irmãos. Nós sabemos que temos nossa dificuldade, temos nossa luta, mas o alvo é lá. Paulo dizia, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. E não ficar nessa, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, eu sou, você não é nada, você já morreu. Não vamos nivelar por baixo, não. Irmão, é assim mesmo, a gente de vez em quando em casa quebra o pau, a gente de vez em quando passa a perna lá num negócio no outro, a gente de vez em quando fica suspeitando mal do fulano e tal. É assim mesmo que a gente é pecador. Não, meu irmão. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Toma posse disso, então você vai se desesperar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se o Senhor abrir um caminho mais sério para você, por que você está ainda querendo andar no caminho antigo? Para com esse negócio. É assim mesmo, mas de vez em quando aqui, na igreja assim mesmo, de vez em quando a gente quebra o pau. Que isso, irmão? Que conversa é essa? Paulo dizia que isso era motivo de nos envergonharmos, Paulo dizia. Onde havia contendo esses irmãos, não há um juiz entre você que pacifique essa questão para resolver isso. Isso é vergonha. Tem crente que vai para tribunal, que se separa, vão para tribunal humano para se separar, para homologar divórcio. Para com esse negócio. Você casou, você agora está casado para sempre. Como dizia o irmão Romeu, o ruim não é ele, o ruim é você. O ruim não é ela, o ruim é você. A dizer, é tudo de cambulhada, não presta nenhum. Mas é a vida de Cristo, que ele diz aqui, isso é tão lindo, isso aqui que eu acho lindo. Este viver, que agora eu vivo... E este viver que agora tenho na carne, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é uma bênção da morte do Senhor Jesus Cristo.
Crucificou o velho homem e você agora apresenta o seu eu para o sacrifício. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Ave Jesus, salve Jesus. Os que vão morrer te saúdam. E eu posso dizer, Mateus, os que já morreram te saúdam. Você já morreu com Cristo Jesus. Meu irmão, se você ficar martelando isso na sua cabeça 24 horas por dia, eu digo uma coisa para você. A sua casa, o seu lar, vai ser um lugar de bênção. Amém. Porque o Senhor veio exatamente para e já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não está cansado não, meu irmão? Quando você fica andando muito, você fica muito tempo em pé, você termina se cansando. Sabe o que o Senhor fez? Nos fez assentar nos lugares celestiais. Quando você está sentado, o que cansa em você, pelo amor de Deus? Quando você está nos lugares celestiais. Jesus conquistou isso para você ficar sentado, quando está mais andando, sentadinho ali, não cansa. Pode dar até uma dor na coluna, mas não cansa. Você não está cansado de andar, não? A jornada já não vai longa, não, irmão? Você não tem condição de misturar com fé as coisas que você tem ouvido, não? Mistura com fé para que aproveite a você. Porque eles não aproveitaram. O Senhor tirou do Egito, proveu todas as coisas, trouxe ele alimento, roupa, não faltou nada, direção, cuidou, água, tirou água, deu água, levar para a terra que manda leite e mel. E os caras querendo confusão no caminho, melhor fora servir no Egito, melhor fora ficar no Egito, a morrer nesse deserto. Que saudade das cebolas do Egito, do alho do Egito. Tem gente que tem saudade da vida velha, a sua vida velha já morreu, o seu velhão foi crucificado. Saia com isso, meu irmão, é um desafio. O pessoal chega e diz que os nossos filhos não podem ir para a escola. Eu tenho medo de passar do horário, Davi. Não quer que nossos filhos vão para a escola porque são doutrinados e tudo. Mas doutrinado por quê? Doutrinado por quê, irmão? Doutrinado, o mundo doutrina. E eles saem de lá tudo confuso, com problema. Da universidade, só que sai com problema. E eu digo, você passa anos e anos ouvindo a palavra de Deus, isso não te doutrina, não? Você crê mais na palavra de outro do que na palavra de Deus? Meu irmão, a palavra de Deus é o poder dele. O evangelho é o poder para a salvação. Nós estamos tratando aqui de salvação da sua alma. Nós não estamos tratando de coisas superficiais, não. Nós estamos tratando com a sua vida. É a sua vida, meu irmão, que está em jogo. E o Senhor está dizendo, vem, segue, vem ver. Vem ver. Crê. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Crê, tão somente crê. Aquele que crê será salvo. Você está sendo salvo todo dia, não recue, não volte atrás, não volte para a base velha, porque o velho já morreu. Na hora que você tiver, faça uma autocrítica, pare para fazer uma autocrítica. Eu faço, eu pouco fazer, meu irmão, eu tenho problemas também, nós todos estamos no mesmo barco, irmão. Mas a gente tem que ter uma autocrítica, tem que parar e pensar, poxa, eu pisei na bola, eu excedi, eu fui demais, para que isso? Que tanto direito é esse que eu tenho, meu Deus do céu? Poxa, gente! Você não sabe perdoar? Não sabe perdoar a pessoa? Perdoa! Mas sempre fala, perdoa! Quantas vezes? 70 vezes 7. Mas assim não aguento mais. Vai botar o seu joelho aos pés do Senhor e diz, Senhor, o negócio está pesado aqui, resolve isso aí, Senhor. Foi tu que me deu esse negócio aqui. E vamos em frente. Agora a gente fica nivelando por baixo. Era muito bom. Por isso que tem uns que nem mais perdem tempo de nivelar por baixo. Vamos lá para o evangelho de prosperidade, que aí de novo foi aí. Evangelho de prosperidade, evangelho de cura, isso é muito bom. Mas imagina um negócio desse? Cheio de grana, cheio de dinheiro, na hora que vai bater as botas, não leva nada dentro do caixão, fica tudinho. E ainda tem mais. A riqueza ainda pode ser, da noite para o dia, jogada fora. Porque se você, às vezes, é tão cauteloso com aquela riqueza que você... Estou dando um exemplificando apenas. Uma riqueza tão cauteloso com esse negócio aqui, aí de repente vem um outro lá que não tem nenhum compromisso com esse lá. Eu vou passar as férias em Bali. Pronto, acabou teu dinheiro todinho. Não são bênçãos materiais, são bênçãos espirituais, meu irmão. Nada que um bom trabalho não possa nos trazer o necessário. Ter um estilo de vida modesto, irmão, não é problema para ninguém, não. Um estilo de vida simples, não tem problema.
Paulo disse que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu a ter em abundância e também aprendeu a ter escassez. É bom que seja assim, irmãos. Jesus teve os anos de popularidade, irmão. Você sabe disso. Mas também teve os anos de perseguição. Você sabe disso também. Faz parte do pacote. Então, no nome de Jesus Cristo, o seu velho homem foi crucificado? Tá? A lei do pecado já foi anulada? Não manda mais recado para o teu velho homem? E o teu velho homem vai mandar recado para quem se o corpo do pecado foi destruído? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ao Senhor. Ele disse para aquele jovem rico: vai, vende tudo o que tu tem e segue. O filho do homem, irmão, não tem onde reclinar a cabeça. Você tem, né? Dê graças a Deus que você tem onde reclinar a sua cabeça. E aquilo ali não era conversa fiada de Jesus, não. Ele não tinha onde reclinar na cabeça. Mas você tem onde reclinar a sua cabeça. Então não temos nenhuma queixa contra o Senhor com relação a isso. Não. Nós já temos o suficiente. O Senhor tem nos dado o suficiente, irmão. E além disso, irmãos, ainda como um plus muito maior, todas as coisas concernentes à vida e à piedade. Segundo reflexo da nossa crucificação, da crucificação do nosso velho homem, é uma ruptura radical com o mundo. Se o seu velho homem já foi crucificado, você vai ter agora que romper com o mundo. Lembra da oração de Jesus? A oração sacerdotal? Ele disse assim, João 17, ele disse assim: eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. E a parte dele diz o seguinte: aqueles que querem ser amigos do mundo se fazem inimigos de Deus. Então você vai voltar à condição antiga. Se ele já resolveu, reconciliou você com ele, e você agora, depois vai continuar amigo do mundo, como diz, arengando com o Senhor, querendo voltar para a condição antiga. Meu irmão, o mundo já está crucificado, irmãos, para nós. E nós estamos crucificados para o mundo. O Senhor não nos tirou do mundo, Ele nos deixou aqui. Não é verdade, irmãos? Mas Ele nos deu condição para a gente viver aqui, irmãos, sem depender deste mundo. Nós não precisamos das coisas do mundo. Essas influências, essas paixões que a palavra de Deus chama de paixões mundanas. Você já ouviu isso na palavra? As paixões mundanas que operam. Olha, as paixões mundanas que operam na nossa carne, mas, meu irmão, a carne, o corpo do pecado, isso já era, já foi embora. Está morto. Então você não pode mais servir ao mundo. Gálatas 6,14, o que diz lá? Gálatas 6,14. Gálatas 6,14 diz assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, cruz, o mundo está crucificado para mim, olha aí, ó, e eu para o mundo. Então, o mundo, esses sistemas, são as chamadas, são as influências externas, o que está no mundo. Tudo que está no mundo, o que é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o que está no mundo, irmão. Então, as paixões mundanas que há no mundo são as expressões práticas. Veja bem, como é que as paixões mundanas se manifestam em nós? São aquelas expressões práticas das chamadas obras da carne. Alguém já ouviu falar em obras da carne aqui? Já ouviu falar? Gálatas 5, 19, não é isso? 19 a 21. Você quer conferir aqui comigo quais são as obras da carne? Que são as paixões mundanas. Olha só, Gálatas 5, 19 a 21. A parte A, apenas de 21, tá? Gálatas 5, 19 a 21. Diz o seguinte, olha, irmão. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Vamos lá? Quais são as obras da carne que são conhecidas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Aí disse, fez a qual, já lhe falei, tais coisas pratico e tal. Mas olha bem, essas são as obras da carne, que são as paixões mundanas. Aí você olha para cá e diz, não, isso aqui não. Isso aqui eu não estou mais, não, isso aqui não. Esse aqui também não. Opa, mas isso aqui eu estou sentindo que... Então, naquele ponto que você olha, irmão, que é um ponto fraco seu, você concentra a sua atenção. Porque tem coisa aqui que você não faz, não pratica. Mas tem outras que você pratica. Aí você diz, Senhor, tu já proveu todas as coisas concernentes à vida nova e à piedade, à santidade. Então, Senhor, faz manifesto isso aqui em mim. Eu tenho um problema aqui nessa área aqui, por exemplo, de inimizade. Você tem algum inimigo? Aquela vizinha, aquele caba lá que falou mal de ti. Né? Inimizade. Me diga uma coisa. Você tem ciúmes? Você sabia que ciúme é obra da carne? Aí tem gente que tem ciúme. Para com esse negócio, rapaz. Ciúme é paixão mundana, irmãos. Ninguém é dono de ninguém, não. Tem ciúme. Agora vamos aqui para pegar aqui uma turma. Não, bebedice, a turma não bebe mais. Né? A inveja. Tem inveja lá? Acabou que chegou lá e tu olhou e disse, rapaz, o cara conseguiu, eu aqui ainda não consegui nada. Hein? Agora tem um aqui que é muito interessante, glutonaria. A turma até diz assim, crente não bebe, crente não fuma, mas crente come, meu amigo, e fala isso com o maior orgulho do mundo. Meu irmão, glutonaria é obra da carne. O nosso corpo, irmão, é templo e morada do Espírito Santo. Excesso de comida, meu irmão, é pecado. Não é? Tem gente que se orgulha, tem gente até que disputa um com o outro. Vamos ver quem bota mais, vamos ver quem repete mais. E é isso, rapaz. Para com esse negócio. Glutonaria está errado. Está errado. Você tem que se habituar a comer como passarinho. Pouquinho. Né? Porque se faltar, você vai se queixar. Porque você já liberou essa coisa no seu cérebro, dessa dependência de muito alimento. Funciona assim, irmão. Aí você vai se queixar. Então você segura a onda. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O Davi estava dizendo que ia voltar para a academia. Promete isso há não sei quanto tempo. Olha aquele que fala, não, irmão, agora vai. Tá certo. Ainda bem que vai, né? Agora, diante de testemunhas, você não pode me deixar mal, né, Davi? Não, eu vou para academia e tal. Olha só. Pratique esporte. Eu disse ali para o meu irmão Davi há pouco, eu disse, Davi, aproveita, Davi. Você está novo ainda, rapaz. Vai chegar tempo que você não vai ter mais força. Não vai conseguir mais. Vai lá, pratica o seu esporte. Não é pecado não, meu irmão. Vai praticar seu esporte, faz exercício, faz academia. Não precisa ser essas academias caríssimas, que se você não tem, faz de acordo com a sua possibilidade, irmão. Se você pode, paga. Se não pode, vai para uma mais simples. E lá em casa eu tenho um pedalinho. A Cristina comprou um pedalinho para mim. Você sabe o que é pedalinho? É um negócio que é como se fosse uma bicicleta cortada, só tem aquele pedalinho ali. Eu sento na cadeira e fico pedalando ali, aquele negócio, exercitando a coisa. Irmão, vamos fechar nossa boca no nome de Jesus. São paixões mundanas isso aí. Obra da carne são paixões mundanas. A gente às vezes não para pensar nessas coisas, né? Impureza, lascívia. Vamos pensar nisso, irmãos, né? Aqueles filmezinhos.
Filmezinhos do Netflix, filmezinho não sei de onde, papapá, que tem cenas muito ardentes, né? Aí tem uns que ainda adianta, né? Não achei que não tinha, vamos adiantar. Adianta para não ver aquela cena dentro. Mas, irmão, se tiver ali uma classificação jamais coisa, já passa longe daquilo ali. Lascívia. Pornografia. Não é? Então evita essas coisas, porque são paixões mundanas. Se você está lidando com esse tipo de coisa, peça graça para o Senhor, e o Senhor te liberta disso. No nome de Jesus Cristo. E por fim, amados irmãos. Aliás, não, deixa eu só contar aqui uma história rapidinho, irmão. Me perdoe. Só para mostrar realmente como a questão das inimizades, das porfias, está lá dentro da gente, né? Semana passada, tem um grupo do condomínio agora, criaram um grupo do condomínio. Toda vez que cria grupo, é um problema. Que são muitas opiniões, né? Aqui não, todo mundo é santo, nosso grupo é só santidade, né? Nosso grupo, né? Graças a Deus. Mas, irmão, tem grupo de condomínio que é pau e pedra. Começa assim, né? E aí a confusão foi essa. E eu observando de lá. Uma pessoa tinha lá uns 2 apartamentos que tinha comprado e queria alugá-los. Airbnb, Airbnb, né? Esse negócio aí. Queria alugar. Mas você sabe que a finalidade daquilo ali não é para estar colocando para esse tipo de locação temporária. Você pode alugar por normal. Mas a pessoa queria, porque tinha investido e tal. Então alguém disse, não, essas coisas se discutem na reunião do condomínio, na assembleia do condomínio. Aí a pessoa no começo, irmão, olha, era uma troca de figurinha tão gostosa. Pois é, na reunião do condomínio, pois é, isso mais tal. Aí alguém chegou, botou um dedinho lá e disse assim, é porque esse negócio de alugar por temporada, de repente aparece gente aí que vem e ninguém sabe quem é, e de repente pode até assaltar nosso apartamento. Pronto, aí pronto. Quando falou de assaltar apartamento, aí o outro chegou lá, já disse, que negócio de assaltar apartamento, vocês vivem apavorados com tudo. Pronto. Aí, meu irmão, no final, terminou assim, olha, tudo isso que tu falou, eu vou levar para a delegacia. Eu não podia deixar de contar essa, irmão, porque essa foi da tal. Vou levar para a delegacia. Terminou assim. Sabe o que se revela, irmão? Está lá dentro da gente. A gente começa assim, muito bacaninha, muito legalzinho, muito polido, muito educado, afinal de contas, somos educados, né, tudo mais, mas a naturezinha está lá. Meu irmão, se você não entender, meu irmão, que as paixões mundanas já não têm mais influência sobre você, você vai bater errado todas as vezes. Que o Senhor nos ajude com relação a isso. No nome de Jesus Cristo. São apenas exemplos. E para concluir, amados irmãos, eu acho que vou concluir por aqui. Já avancei demais e o Senhor vai ser gracioso com a gente. Vou parar por aqui. Tinha ainda outro item que eu ia ler, que era removeu a barreira, né, entre os judeus e os gentios. Uma coisa maravilhosa. Tem muito a ver com a questão da mesa do Senhor. Mas vamos deixar para outra oportunidade, porque já disseram para mim que eu estou abusando do horário. Uma hora e pouco e tal. E a gente tinha combinado outra coisa. E aí, às vezes, também cansa os irmãos, porque a gente fala muita coisa, né? Então, o Senhor tem misericórdia de nós. Vamos parar por aqui, irmãos? Mas diga uma coisa. O seu velho homem já morreu? Nem? Morreu? Amém? Podemos ouvir um amém? Diz para a pessoa que está ao teu lado. Para com conversa que tu já morreu. Não, pode dizer, não vai bater você, não vai bater você em casa, não. Pode dizer, diga, morreu. Agora aí, vai mais. Aí, para poder a gente nivelar o negócio em casa, para a graça ser abundante em casa, diz assim, tu sabia? Tu pode dizer assim para o teu irmão assim, diz para a pessoa, tu sabia que eu não valia nada? Diz aí para ele, diz aí. É assim, tu sabia que eu não valia nada? Não valia nada. Não valia nada. Aí tu disse para a pessoa, tu sabia que tu não valia nada? Irmão, mas é isso aí. A pessoa cria uma complicação danada, achando que não pode isso aí, por favor. Não é mais nada, não. É trabalhar em cima dessa tacadinha aqui e vamos embora. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor, não é isso, irmão? Que o Senhor tenha misericórdia demais, que o Senhor, de todos nós, que o Senhor não leve em conta a eventual coisa que ultrapassamos aqui o limite, né? Que o Senhor traga para a realidade, que traga ganho para o seu próprio reino. Obrigado, Pai Celestial, por esse tempo. Obrigado por tua palavra.
Sabemos, Senhor, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não vai voltar para ti vazia, contudo, se ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada essa noite. Nós te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus.